Boa noite a todos, é um prazer estar aqui na última palestra do 23º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e nada melhor do que encerrarmos com chave de ouro com uma apresentação. A doutora Valquíria Ferreira de Faria, ela falará sobre notificação de intermediação preliminar na Agência Nacional de Saúde Suplementar e os perfis das operadoras de seguro de saúde. Ela é advogada, é mestre em Direito pela Universidade de Brasília e pós-graduada em Direito Tributário pela PUC Minas, com especialização em Direito Regulatório e Saúde Suplementar. É membro efetivo da Comissão Jurídica e da Comissão da Lei Geral de Proteção de Dados da Unidas, União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. E ela trará um tema, um instrumento regulatório muito relevante, inovador, e pouco conhecido, né, e que certamente é do interesse, a meu ver, da população inteira, né, brasileira que tem acesso à saúde suplementar. Então, eu agradeço muito a gentileza da Valquíria em ter aceito o convite e a palavra é toda sua. Muito obrigada, professor Márcio. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria fazer um agradecimento especial ao professor Márcio pelo convite, por eu poder falar com vocês sobre um tema que é relevante para a maior parte da população, mas é pouco estudado, inclusive pelos acadêmicos e operadores de direito, né? Não é muito falado nas faculdades. Então, para mim é uma honra, estar trabalhando aqui este tema com vocês essa noite. O meu tema é a notificação de intermediação preliminar na ANS, o perfil das operadoras de plano de saúde, como disse o professor Márcio. E nessa noite eu pretendo abordar com vocês aí, né, o panorama geral do setor, os dados do setor, os aspectos gerais da saúde suplementar, falar um pouco sobre as operadoras de plano de saúde, sobre a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e aí nós vamos entrar aí no processo da notificação de intermediação preliminar da ANS. Então, começando aqui pelos dados do setor, né? Pessoal, eu já mostro para vocês que em setembro de 2025, nós contamos com 53 milhões de beneficiários nos planos de assistência à saúde. Então, já mostra aí, né, que é um setor bem relevante, dado ao número de beneficiários inscritos, né, e que dependem desses planos. Em relação aos planos exclusivamente odontológicos, nós temos 34 milhões de pessoas inscritas. E aí eu trago aqui a sala de situação da INS, esse painel da INS, em que eu mostro para vocês um pouco mais destes números. Então, como eu havia falado, em relação aos planos de assistência médica, nós temos aqui 53 milhões de beneficiários, são 668 operadoras ativas com beneficiários, nós temos 8 mil planos individuais e familiares. O que são planos individuais e familiares? São planos que podem ser adquiridos por qualquer pessoa física. E os coletivos são 44 mil beneficiários. Então, aqui, né, por tipo de plano, aqui são os planos que geralmente são ofertados pelas empresas como benefício, pelas entidades sindicais. Então, os planos coletivos, né, eles são geralmente a maior parte, como mostra aqui no painel, no Brasil atualmente. Nós temos aqui também as demandas do consumidor, então nós temos aqui um número relevante de reclamação, são 30 mil reclamações, e, 30, e de cobertura é a principal reclamação, esse número aqui de 24 mil. Outro dado interessante aqui desse painel são as receitas e despesas desses produtos, né, desses planos, dessas operadoras. Então, a gente teve aí ao todo no setor
No segundo trimestre de 2025, 166, 162 bilhões de reais em receitas de contraprestações, que aquelas são as mensalidades pagas pelos beneficiários. Então, no setor aí, no total de receitas de contraprestações obtidas pelas operadoras. Em contrapartida, a gente teve uma despesa assistencial de 131 bilhões de reais. Ou seja, o que significa essa despesa assistencial? É aquela despesa que a operadora tem com os procedimentos, né, que são realizados pelos beneficiários. E aí ela faz, né, a Inés traz aqui até uma comparação entre o segundo trimestre de 2024 com o mesmo período de 2025, né? E aí, nos dois casos, não houve uma variação tão expressiva. Com relação aqui aos planos exclusivamente odontológicos, então é a mesma temática aqui, né? A gente tem a quantidade de beneficiários, 34 milhões. Esses planos, eles são os exclusivamente odontológicos, são aqueles planos que nós vamos chegar, né, numa pedida da vida e vamos falar assim, olha, eu quero comprar o plano odontológico, desvinculado do plano de assistência médica. Então, nós temos 315 operadoras ativas com beneficiários. Nós temos aqui também os planos individual e familiares, né? E a quantidade de planos coletivos aqui também. Nós temos um número muito maior de beneficiários em planos coletivos, né? Por aquele motivo que eu falei, que geralmente são os planos ofertados aí pelo Estado ou pelos empregadores, aos funcionários públicos, aos empregados da iniciativa privada, né? O número de reclamações aqui 160 e a maior parte é cobertura assistencial, é negativa de procedimento. Nós tivemos aqui, no segundo trimestre de 2025, 2 bilhões em receita e despesas assistenciais 837 mil reais no segundo trimestre de 2025 para os planos exclusivamente odontológicos. Seguindo aqui, eu quero apresentar para vocês as estatísticas do CNJ. Então, o CNJ ele tem essa página na internet versando apenas sobre o tema de saúde. E aí você pode selecionar aqui a saúde pública ou a saúde suplementar. Então, eu selecionei aqui a saúde suplementar e até 30 de nove de 2025, vejam, pessoal, a gente tinha 382 mil processos pendentes de julgamento. E aí, o dado mais alarmante neste painel do CNJ, para mim, é que só no ano de 2025, até este momento, até a data, né, de 30 do 9, perdão, nós tivemos 241 processos judiciais novos, 241 mil processos judiciais novos. Então, o que esses dados representam? Que é cada vez maior o número de beneficiários, eu acho que é um setor que tende a continuar crescendo. As despesas e receitas, elas vão continuar a crescer, principalmente as despesas assistenciais, porque a cada dia a gente tem a tecnologia evolui muito rápido, principalmente no âmbito da saúde. Então, cada dia mais a gente tem um novo procedimento robótico, uma nova descoberta de um novo medicamento de alto custo, às vezes até uma nova doença surgindo. Então, nós precisamos, e aí as demandas judiciais, elas acontecem, né? E nós precisamos mitigar essas demandas judiciais. Não dá mais, né? Até isso aí, até o ministro Barroso falou isso no fórum do CNJ sobre saúde, né? Nós temos que encontrar meios alternativos de resolver essas questões com os beneficiários. Sejam as operadoras melhorando a qualidade do atendimento. Inclusive, a ANS ela divulgou a RN 623 agora,
entrou em vigor a partir de 1º de julho, essa resolução, que ela incentiva, é um instrumento regulatório, a incentivar que as operadoras tenham um atendimento qualificado dos seus beneficiários, que as operadoras atendam melhor os seus beneficiários, porque o que muitas vezes acontece é que o beneficiário ele quer tirar uma dúvida. Ele liga na operadora e fala assim: olha, eu tô, tá no interior, eu preciso de uma consulta de um pediatra para o meu filho. E aí, quem tá do outro lado da linha não consegue responder a uma dúvida simples, né? Que é você indicar para ele um prestador, ou ele está com uma dúvida sobre um reajuste que foi aplicado e não há uma transparência na comunicação dos fatores para aplicação do reajuste. E quando não há essa transparência na comunicação, deságua-se nesse número de ações judiciais que eu estou apresentando aqui no momento. Então, essa resolução normativa da ANS, agora ela determina que toda reclamação, toda solicitação, né, não só reclamação, que o beneficiário ele abrir numa operadora de plano de saúde, a operadora tem que entregar o protocolo, que ela tem que dar uma clareza sobre a solicitação do prestador. Então, agora, pela norma, a ANS proíbe a operadora dar a seguinte informação para o beneficiário: o seu pedido de cobertura está em análise, não pode ter mais esse tipo de tratativa. O beneficiário ele tem que saber o passo a passo. Olha, o seu pedido entrou na operadora hoje, nós temos 5 dias para atendê-lo, ele vai passar por uma auditoria técnica, então o beneficiário ele tem que ter esse conhecimento. Para fim de, isso é uma forma de tentar mitigar esse número de ações. E para além disso, a ANS já tem o instrumento da notificação de intermediação preliminar, que é a ANIP, né, um mecanismo extrajudicial de resolução de conflitos, que eu vou entrar em detalhes mais para frente, para tentar solucionar esse tipo de demanda. E aí, seguindo aqui, pessoal, vou falar um pouco sobre os aspectos gerais da saúde suplementar, só para contextualizar vocês aí de como que é o setor, né? Então, como que funciona o setor, o conceito, a evolução, a previsão legal. Então, a saúde, ela é um direito fundamental previsto no artigo 6º da Constituição da República, né? Por meio do qual é dever do Estado garantir, mediante a implementação de políticas públicas, né, que toda a população tenha acesso ao tratamento de doença, aos serviços de saúde, à redução do risco de saúde, a um acesso igualitário e universal. Então, para viabilizar esse acesso, né, como você já tem conhecimento, o Estado ele criou o SUS, né, previsto aí na Constituição Federal. Porém, além do SUS, que vai atender os serviços públicos, né, vai ser o responsável pelos serviços públicos de assistência à saúde, foi facultada a iniciativa privada, né, no artigo 199 da Constituição da República de 88, que a iniciativa privada pudesse atuar de forma suplementar, complementar ao SUS. Então, a partir desse momento aí, né, que a iniciativa privada, ela vê a oportunidade de ofertar os planos privados de assistência à saúde à população. Então, num conceito aí de saúde suplementar, o que nós temos é a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar e odontológico por meio de planos ou seguros privados de assistência à saúde, oferecendo uma cobertura paralela em relação à rede pública e muitas vezes até superior. E como que surgiu a saúde suplementar aqui no Brasil, né? Segundo o professor José Luiz Toro da Silva, a origem, né, da saúde, dessas operadoras de plano de saúde, ela remonta às décadas de 40 e 50 do século XX.
Então, como eu estava até conversando com o professor Márcio ainda antes de começar a palestra, né, uma das primeiras caixas de assistência à saúde que surgem no Brasil é a CACI, em 1944. E eles surgem por quê? Eles surgem num contexto, né, de industrialização e de que as empresas começam a entender a necessidade de passarem a servir, a ofertar serviços próprios de saúde aos seus empregados. Nesse sentido, até meados de 1990, as operadoras elas atuavam no mercado autorregulado e um mercado livre. Ou seja, o que isso quer dizer? Elas não tinham regras que disciplinavam o setor, né? Não havia regra para informar períodos, não havia regras para estabelecer prazos para garantia de atendimento. A operadora, se ela quisesse, ela poderia rescindir o contrato unilateralmente com o beneficiário a qualquer momento, o que é proibido hoje em dia. Ela poderia limitar os dias de internação. Então, por exemplo, eu preciso de 30 dias de internação. Eu vou ficar, a operadora vai garantir a cobertura de só 10 dias de internação. Então, naquela época, num meio sem regulação nenhuma, né? Era livremente, era da livre iniciativa das operadoras estabelecerem as regras do jogo. Veio também, não posso deixar de falar, o Código de Defesa de Consumidor, né? Mas no final da década de 90 aí, ele vem, mas mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um mecanismo que ainda era insuficiente, porque este mercado de saúde suplementar, pessoal, é um mercado muito específico, né? Ele tem vários atores aí que envolvem os médicos, os hospitais, as operadoras, os beneficiários, então tem uma série de especificidades nesse mercado. Então, só o Código de Defesa do Consumidor, ele foi insuficiente. Então, diante da necessidade, né, que se enxergou de regulamentar o setor, inclusive para a proteção dos próprios beneficiários e para garantir um setor mais sustentável, né, foi editada a Lei 9656, que ela estabelece as regras para os planos de saúde e as operadoras de plano de saúde. Então, a Lei 9656, pessoal, ela estabelece quais são os planos as modalidades de plano de saúde, quais são as empresas que podem ofertar estes planos de saúde. Então, se você é uma empresa que não está lá na Lei 9656 como indicada a ofertar o plano de saúde, você não pode operar plano de saúde. Ela estabelece, ela veda a rescisão do contrato quando o beneficiário está internado. Ela estabelece as contrapartidas financeiras, né? Ela vai determinar de forma geral ali que as operadoras, para funcionar nesse mercado, elas têm que ter garantias financeiras para, né, numa forma de garantir a solvência das operadoras e garantir que, ao final, né, vamos supor, um beneficiário, ele começa a pagar o plano com 20 anos de idade. Com 60 anos, por exemplo, que ele vai usar o plano, né, já idoso, a operadora dele quebra. E aí, né, ele garantiu pagou aquele prêmio como se fosse o seguro, e quando ocorreu o sinistro, né, que é a doença, por exemplo, não houve a contrapartida da operadora, né? Porque muitas vezes ela quebrou, estava insolvente. Então, todos esses casos, para evitar isso, a Lei 9656, ela dispõe desses mecanismos aí econômicos, financeiros também, para evitar esse tipo de questão, e então, mais em benefício não, né? Mas mais visando a proteção do consumidor, que é a parte hipossuficiente, e além disso, para que haja uma solvência e perenidade do setor de saúde suplementar.
seguindo aqui, pessoal, então, como a gente havia falado nos temas iniciais que eu ia apresentar essa noite, são as operadoras de planos de assistência à saúde. Vocês me ouvem bem ou está aparecendo a Sim, sim, apresentação? estamos ouvindo bem. Então, tá bom, obrigada. Então, o que são as operadoras de plano de saúde, né? Elas estão previstas na Lei 9656, salvo engano, artigo 1º da lei. São as pessoas jurídicas de direito privado autorizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar a ofertar, administrar, comercializar os planos de saúde. Então, como eu havia falado, se não há essa comercialização, essa autorização pela ANS, a operadora não pode operar. Então, assim, a primeira coisa que a operadora ela tem que fazer é, tem a RN número 82, né? Eu acho que até mudou recentemente o número, não lembro aqui de qual, da ANS, que ela vai estabelecer tudo o que você precisa ter, tudo que a operadora tem que ter para que ela possa solicitar a autorização de funcionamento. E aí ela só vai conseguir registrar um produto, que como que funciona? Ela consegue a autorização de funcionamento, e aí, após a autorização de funcionamento, qualquer plano de saúde que ela for ofertar, ele tem que ser registrado na INS. Ele tem um número na INS, com as características mínimas. E aí, mais uma vez, para a proteção do consumidor. Quais seriam essas características? Ele tem que informar a rede mínima prestadora, a área de abrangência, se é um plano que tem segmentação ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia, sem odontológico. E vamos supor que a operadora registra um plano com cobertura ambulatorial, hospitalar, odontológica na INS e ela oferta, né, para o beneficiário, ela fala que não tem cobertura hospitalar, ela pode ser autuada pela INS. Então, a primeira coisa para a operadora comercializar um plano de saúde é atender os requisitos da INS, obter a autorização de funcionamento, só depois ela pode registrar o produto na INS e aí com esse registro deferido para a INS é que ela vai poder ofertá-lo à população. As operadoras, elas podem ser classificadas em administradoras de benefício. Então, o que seriam essas administradoras de benefício? Seriam as pessoas jurídicas responsáveis pela intermediação da contratação do plano de saúde entre o consumidor e a operadora. Então, ela vai funcionar ali mais ou menos como uma corretora, ela vai prestar serviço de gestão de benefícios, atendimento ao beneficiário. Então, ela, por exemplo, ela que vai emitir os boletos, ela que vai fazer a cobrança. Então, ela que faz essa negociação aí entre a operadora e o beneficiário. Na sequência, a gente tem as operadoras, as autogestões, inclusive eu trabalho numa autogestão, que é uma operadora sem finalidade lucrativa, que ela presta plano de saúde para um grupo fechado. Que grupo fechado seria esse? Por exemplo, para empregados de uma determinada empresa. Então, ela vai prestar o plano, ela só vai poder prestar o plano, ofertar o plano de saúde para os empregados daquela empresa e para os seus familiares aí, esposa, né, o cônjuge, filhos, então tem os dependentes. E aí essas operadoras de autogestões, elas não comercializam planos de saúde, elas são diferentes porque elas só podem ofertar para esse plano, para esse grupo limitado de pessoas. E essas pessoas, elas podem participar, esses beneficiários, da gestão do plano. Então, essa que é a diferença das autogestões em relação às demais operadoras, né? Os beneficiários, eles podem participar do conselho de administração, então podem votar acerca de estatuto, das regras do plano, então eles podem fazer essa administração,
E, além disso, ela só pode ofertar o plano para esse número limitado, né, para essa parcela delimitada aí da população, que ela se obriga por via de estatuto e informa na ANS. Por esse motivo, o STJ editou a súmula, salvo engano, 608, que fala, a qual fala que o Código de Defesa do Consumidor se aplica a todos os operadores de plano de saúde, com exceção das autogestões, porque tem essa participação paritária dos beneficiários na gestão do plano e em virtude do fato de que ela não comercializa plano de saúde. Por conseguinte, aqui a gente tem as cooperativas médicas e odontológicas, aí um exemplo aí são as Unimeds, né? Então, elas são pessoas jurídicas também sem finalidade lucrativa, elas são constituídas sob a forma da Lei 5.764, né, que dispõe sobre as cooperativas, então ela tem que ter aquela constituição daquela forma. Elas comercializam planos para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, e elas são geridas pelos próprios cooperados, e elas não podem obter lucro, de forma que todos os seus resultados eles têm que ser divididos ali entre os cooperados daquela entidade. Temos as entidades filantrópicas, né? Então, muitas vezes a gente vê Santa Casas oferecendo planos de saúde. Elas também operam sem o intuito de oferecer, sem finalidade lucrativa, mas elas têm uma diferença que elas têm que ter aquele certificado de entidade beneficente, né, nos termos da Lei 10.185, então, que falam que elas são entidades filantrópicas e que não têm finalidade lucrativa. Temos as seguradoras especializadas em saúde, então elas operam seguros de saúde, né? Então é aquela, por exemplo, Bradesco Saúde, a Bradesco, né? Então, nesse caso, como que acontece? Primeiro o beneficiário faz o procedimento, depois ele pede o reembolso, né? Elas têm que ter um objeto social exclusivo para atuar na área da saúde suplementar, e elas se submetem à regulamentação da ANS, porque houve uma controvérsia no passado se elas se submeteriam à regulamentação da Previc ou da ANS, né? E aí, no caso dos planos de saúde, elas são fiscalizadas pela ANS também. As medicinas de grupo são todas as operadoras que não se classificam, não entram nessas outras classificações, então elas têm finalidade lucrativa, o objetivo delas é auferir lucros, elas podem ofertar planos individuais, familiares, coletivos, e aí a gente tem como exemplo aí a Apivida, por exemplo, é uma medicina de grupo. Então, como eu tinha falado aqui em relação à abertura e o encerramento, né? Então, para atuar no setor de saúde suplementar, ela tem que ter, a operadora tem que ter autorização de funcionamento e o registro na ANS, e para encerrar, o encerramento pode ser voluntário ou compulsório. Compulsório é o que a gente vê muitas vezes acontecendo aí, né, em notícias, etc., né, é quando, por determinação da ANS, a operadora é obrigada a transferir sua carteira para uma outra operadora e não funcionar mais. Geralmente isso acontece após uma avaliação econômica financeira pela ANS, tá? Ela tem procedimentos que ela acompanha essas operadoras, então tem toda uma análise da ANS, porque assim, o pior para o beneficiário é quando a operadora realmente ela deixa de funcionar. Acho que é o pior cenário e é isso que a legislação quer evitar. E o voluntário é quando a própria operadora solicita o cancelamento, a ANS tem que aprovar também e tem condições, né? Ela não pode ter mais nenhum beneficiário ativo e etc. E tem que ter todos os seus compromissos com a rede credenciada, né? Com a rede de prestadores
honrados, cumpridos, ou então, se os compromissos ainda não se realizaram, ela tem que demonstrar para a INS que ela vai ter aquele valor em caixa para honrar esses compromissos futuros. Ahn, Só assim ela consegue o cancelamento voluntário. Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre a Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem rapidamente, né? Então, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela surge aí no contexto, junto com as outras operadoras, as outras agências, né, de transição do modelo tradicional do Estado intervencionista para o Estado regulador, né? Então, o Estado, né, naquela fase ali dos anos 90, ele começa a criar as agências porque ele começa a delegar iniciativa privada, serviços como saúde, telefonia, ahn, luz, água, né? Então, aí a gente tem várias agências, né? A Anatel, a Agência Nacional do Petróleo, a ANS, a própria ANS. Então, a ANS, ela surge nesse contexto. E qual que é o conceito, né? Tem a legislação própria das Agências Nacional de Saúde Suplementar, né? Então, ela é classificada como uma autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério Público, com a finalidade de regular, normatizar, controlar, fiscalizar o setor de saúde suplementar em todo o território, nacional. E aí tem como características o poder de regulamentar, e aí no poder de regulamentar, né? Então, ela cria essas resoluções normativas para regulamentar as disposições gerais da Lei 9656, assim como instruções normativas e etc. Ela tem autonomia administrativa, então ela não tem nenhuma, o Ministério da Saúde não tem nenhuma ingerência sobre a ANS, ela tem autonomia administrativa, ela tem a diretoria colegiada que vão tomar as decisões, né? Os diretores, eles são por mandato de 5 anos. Hum, então, ela tem essa autonomia para tomar suas próprias decisões, enfim. E tem autonomia financeira também. E além disso, né, eu até esqueci de colocar ali, mas tem o poder de polícia, né? Que é inerente aí às entidades da administração indireta aí, o poder de polícia para aplicar sanções, para abrir os processos administrativos e etc. Então, aí eu já, né, até falando assim, as competências já entram dentro disso que eu falei, né? Definição das coberturas obrigatórias, apuração de infrações e aplicações de penalidades, mediação, tem competência para mediação de conflitos e celebrar termos de ajuste de conduta com as operadoras. E aí, depois desse contexto, né, a gente entra aqui na notificação de intermediação preliminar. Então, aí eu quero dar um contexto para vocês aí, né, sobre como surge a ANIP. A ANS, como que era o processo administrativo da ANS antes da ANIP? A ANS, ela recebia as demandas e instaurava o processo administrativo. Então, não tinha essa frase preliminar da ANIP que nós temos agora. Então, o beneficiário reclamava, lavrava-se o auto de infração, se a reclamação fosse pertinente ali na visão do fiscal da ANS, e seguia o processo administrativo. Só que o andamento desses processos administrativos, pessoal, como todos nós sabemos, né, é amoroso um processo administrativo, né? Então, assim, muitas vezes o beneficiário ele precisa fazer um procedimento de urgência emergência, uma cirurgia de urgência emergência para agora, né? Ele não tem como esperar. Então, eram processos morosos, só aumentava, cada vez mais aumentava o passivo desses processos e do número de reclamações, tinha um número insuficiente de servidores e uma das coisas principais, a atuação punitiva imperativa da agência, ela não evitava a repetição das condutas lesivas. Então, vamos supor, eu neguei a cobertura, eu sou uma operadora de plano de saúde que neguei uma cobertura da realização de um parto, que é um procedimento que está previsto no rol da ANS, por algum motivo. Neguei,
equivocadamente. Também instaurou o processo administrativo, foi aplicada a penalidade de 80 mil. Eu, né, vou discutindo em recursos, etc. O processo vai andando, ainda não paguei a multa. Só que aí eu vou lá, em vez de eu rever a minha conduta equivocada, o meu processo, por que eu estou negando um procedimento que está no rol da ANS, tem cobertura obrigatória pelo plano? Eu não faço esse raciocínio. Eu continuo a negar o mesmo procedimento. Então, o que acontece? A simples aplicação de penalidade, ela não fazia com que as operadoras revessem essas condutas lesivas, elas continuavam atuando do mesmo modo. Então, nesse contexto, né, a ANS, ela vendo com o objetivo de ter uma regulação mais responsiva, racional, ela introduz a ANIP como forma de resolução extrajudicial de conflitos, de forma ágil e fácil, das demandas entre beneficiários e operadores. Vou só beber uma aguinha aqui. Então, a ANIP, ela surge nesse contexto, né? Com esse objetivo de solucionar essas demandas de forma ágil, fácil. É um instrumento eletrônico, e aí ela é classificada como NIP assistencial ou NIP não assistencial. NIP assistencial são aquelas demandas que são a maioria, como eu já mostrei para vocês anteriormente, que versam sobre negativas de cobertura. A maior parte das demandas na ANS, né, das NIPs, são a negativa de cobertura. O que é isso? Eu precisei fazer um procedimento, uma cirurgia de vesícula. A operadora negou o procedimento. Eu precisei de uma consulta com um especialista, um neurologista. Foi negado. Então, esse tipo de demanda são as NIPs assistenciais. E a NIP assistencial, só para vocês entenderem a relevância, ela tem um prazo mais rápido de resolução. E temos a NIP não assistencial. A NIP assistencial, ela vai versar sobre questionamento sobre reajuste. O beneficiário está questionando que teve um reajuste de 30%. Ela vai versar sobre rescisão unilateral do contrato, exclusão unilateral do contrato do beneficiário. E, nossa, mas por que eu fui excluído do plano de saúde? Eu estou inadimplente, pode ser que eu esteja inadimplente, mas mesmo para excluir o beneficiário do plano de saúde por inadimplência, tem uma série de regras que têm que ser cumpridas pelas operadoras e a operadora não cumpriu. Então, ela vai versar sobre essas questões, reajuste, rescisão de contrato, questões mais administrativas. E aí, eu trouxe aqui o fluxo da ANIP, mas só para vocês entenderem como que funciona o processo sancionador da ANS hoje. Então, hoje, nós temos a resolução normativa que trata do processo sancionador da ANS, e aí ele só começa por dois meios. Pela ANIP, então a ANIP é a fase pré-processual do processo administrativo. Até antecipando o que eu vou falar, é apenas se eu não conseguir resolver a questão no âmbito da ANIP que o processo vai seguir para a lavratura de auto de infração, apresentação de defesa e decisão da ANS, e aí, posteriormente, recurso e decisão da diretoria colegiada da ANS. Então, atualmente, a ANIP uma fase preliminar do processo administrativo da ANS. E como que eu, beneficiário, vocês, beneficiários, podem ter acesso à ANIP quando vocês tiverem um problema? Então, eu estou trazendo aqui o fluxo da ANIP. A reclamação, ela pode ser aberta por meio do formulário eletrônico disponível na página da ANS, por meio de atendimento presencial nos núcleos da ANS, que não, eles têm nas capitais dos países, dos estados, não sei se estão em todos os estados, mas eu sei que aqui em Belo Horizonte a gente tem um núcleo presencial, então a pessoa pode ir nesse núcleo
ou a pessoa pode, o beneficiário ele pode ligar no Disque ANS, que é o 0800 da operadora. Independentemente da forma que ele apresentar, que ele entrar com essa demanda na ANS, mesmo por meio de ligação, a ANS vai reduzir aquela ligação a termo, vai se versar, vai abrir aquela NIP, vai registrar como uma NIP e faz a notificação automática à operadora, no espaço da operadora. Como que funciona isso? Por exemplo, hoje eu liguei para a ANS e falei que eu tive uma negativa de cobertura de uma cirurgia. A ANS, na data de hoje mesmo, já reduz aqui esse contato a termo e disponibiliza no espaço da operadora, que é um portal destinado a acesso das operadoras. Então, no mesmo dia que eu reclamei, a operadora já é cientificada. E aí, no caso da NIP assistencial, a operadora ela tem o prazo de 5 dias úteis para resolver essa questão. Então, a gente fala que é o prazo de 5 dias úteis para ser realizada a reparação voluntária e eficaz. Então, se a operadora negou indevidamente um procedimento e ela recebe a NIP e fala assim: nossa, reconhece, de fato, eu neguei indevidamente esse procedimento. Ela tem que, no prazo de 5 dias úteis da data que ela foi cientificada da reclamação, para solucionar, para autorizar a cobertura desse procedimento. Então, em 5 dias úteis, ela vai ter que falar com o consumidor: olha, o procedimento está autorizado, sua cirurgia vai ser dia 10. Então, por exemplo, hoje são dia 7. Eu recebi uma notificação, eu sou uma operadora, recebi uma notificação no espaço operadora da ANS na internet. Hoje, o meu prazo começa a contar na segunda-feira, eu tenho até sexta-feira para resolver essa demanda do beneficiário. E aí, se eu reconheço, não, o beneficiário não tem razão, mesmo assim, nesse prazo de 5 dias úteis, eu tenho que dar esse retorno para o beneficiário. Se é uma NIP não assistencial, ou seja, uma NIP em que o beneficiário está questionando a aplicação de reajuste, aí ela tem, o prazo é maior. Ele é um prazo de 10 dias úteis para a operadora reparar a conduta se estiver incorreta ou apresentar uma justificativa para o consumidor, caso ela entenda que a conduta dela está correta. Então, são esses prazos daí bem rápidos e que na minha vivência aqui, eu entendo que eles solucionam as demandas dos beneficiários. Além disso, né, para os dois casos, NIP assistencial e não assistencial, além de prazo para resolucionar a questão, a operadora ela ainda tem o prazo de 10 dias, né, contado da data que ela recebeu a notificação, para apresentar a defesa para a ANS. E aí ela apresenta sua defesa para a ANS, ou falando que ela reparou a conduta, ou falando que ela estava certa, dando as suas explicações. E a ANS, ela entra após receber a defesa da operadora, ela entra em contato com o consumidor. E aí o consumidor, ele também vai ter um prazo ali de 10 dias para ele falar assim: a ANS, tudo ok, a operadora resolveu o meu problema. O consumidor confirmando que o problema dele foi resolvido, a ANS vai inativar a NIP. A gente fala que ela inativa a NIP. Agora, o consumidor liga e fala assim: não, a ANS, ela não entrou em contato comigo, eu não recebi nenhuma notificação, nada, passou esses prazos, não fui comunicado. Ou ele fala: eu não resolvi meu problema. E a ANS, ela identifica que realmente houve uma infração à legislação por parte da operadora, ela vai encaminhar essa NIP para o núcleo da ANS, para um fiscal da ANS, verificar a viabilidade de instaurar um processo administrativo, entendendo-se pela instauração do processo administrativo, aí é lavrado o auto de infração. Este auto de infração
a operadora tem 10 dias para apresentar a defesa, ou a ANS ainda dá mais uma oportunidade. A operadora poderá requerer o pagamento com desconto da multa de 40%. Então, vamos supor que lavrou o auto de infração, ela não resolveu no âmbito da ANIP a demanda do consumidor. Ela foi autuada. E aí agora ela fala, não, que foi até um caso real que eu tive, inclusive esses dias, que a gente não resolveu na ANIP, a gente achou que a operadora estava certa. E quando chegou o auto de infração, a gente falou, não, peraí, está tudo errado? Aí, em vez de apresentar a defesa, a gente autorizou o procedimento e solicitou a multa, o pagamento da multa com desconto. Essas multas de negativa de cobertura, pessoal, são bem pesadas, tá? Tem vários outros tipos de penalidades por várias outras infrações, mas negativo de cobertura é 80 mil. Então, a questão é o seguinte: se a ANIP, resumindo, é resolvida ali, junto ao beneficiário, no prazo aí de 5 dias úteis, 10 dias úteis, autorizou o procedimento, tudo certo, a ANIP é inativada. Se não é resolvida, não há contato com o consumidor, realmente entende-se que a operadora está errada, é dado início ao processo administrativo sancionador. E aí, eu trouxe aqui os dados da ANS, versando aí, né, sobre o percentual de NIPs resolvidas no período de 2013 a 2020. Então, vejam, pessoal, aqui na linha verde, que em 2013 a gente tinha 82,3% só de resolutividade das demandas no âmbito da ANIP, né? E aí, em 2020, a gente chega aí a um percentual de 91,6% de demanda. Então, esses dados apontados pela ANS, eles demonstram aí, né, o sucesso da resolução de conflitos da ANIP, né, com um percentual de mediação de conflitos aí no entorno de 91,6%. Continuando aqui, eu trouxe aqui já a taxa de resolutividade aqui em 2023, também que tanto de NIPs assistenciais e não assistenciais, então aqui é o total da taxa de resolutividade. Também informação, esse gráfico é extraído diretamente do portal da ANS. Nós fechamos aí em 2023 aí com 89,9% de demandas resolvidas no âmbito da ANIP. Então, de fato, a ANIP é esse instrumento que possibilita uma resposta séria das demandas, né? E aí eu trouxe aqui o dado de 2024. Então, em 2024 aqui, a gente tem 76,7% de resolutividade, e a gente tem aí de 374 mil reclamações cadastradas na ANS, 286 mil foram resolvidas no âmbito da ANIP. Então, assim, a gente deixa, com a utilização desse mecanismo, de levar para o âmbito do judiciário mais de 50 mil reclamações, né? Então, é assim, eu sou uma defensora da ANIP, tá, pessoal? Então, eu acho que ela tem que ser estendida até para outras agências, porque essa alta resolutividade, ela demonstra que a ANIP ela está cumprindo o seu papel social de mecanismo de garantir o acesso à saúde, ainda que seja no âmbito privado. Então, é uma forma de o beneficiário fazer valer o seu direito de garantir o seu acesso à saúde e de evitar uma autojudicialização. E nesse aspecto, o beneficiário, então, vamos falar aí dos benefícios da ANIP para o beneficiário. Ele tem uma resposta mais rápida para o seu problema, muito mais rápida, às vezes, a depender de uma liminar. Inclusive, até falando aqui, né, recentemente,
mês passado, aí, em setembro, a gente teve o julgamento pelo STF, né, do tema de repercussão geral, que versava aí sobre o rol a cobertura da ANS, rol da ANS, eu não me recordo o número agora. Então, devido a essa quantidade excessiva de processos judiciais, que tem, versando sobre saúde suplementar, que tem abarrotado o judiciário, né? O STF ele estabeleceu critérios para a cobertura de procedimentos que não estão no rol, né? Porque como que é? Né? A pessoa fala assim, o procedimento não está no rol, ele pede eliminar porque o entendimento é que o rol não é taxativo, o juiz fala, não, tem que dar essa decisão liminar, o que vale é a prescrição médica. Estou falando isso aqui sem juízo de valor, tá? Estou só explicando o processo. Então, vamos lá. E aí, o STF, ele impôs critérios mais rigorosos. Então, se o procedimento não está no rol da ANS, ele tem que demonstrar lá evidência científica comprovada, se é uma evidência de que o medicamento ou o material não foi registrado na Anvisa ainda por morosidade da Anvisa, então ele coloca lá a evidência técnica, a indicação técnica daquele procedimento para o caso do beneficiário. Então, por exemplo, se o beneficiário ele tem o procedimento no rol, mas o médico fala não, o procedimento tem que ser este que não está no rol, por ter uma superioridade técnica melhor. Então, a partir de agora, ele vai ter que comprovar, né? O beneficiário, o médico, o assistente dele, vão ter que comprovar para o judiciário, né? Se for seguir esse entendimento do STF, que realmente, de fato, aquele procedimento, a técnica dele é superior à que está no rol ou autorizado pelo SUS. Então, assim, o que era uma liminar, que era uma decisão rápida, ela vai ser mais morosa. Enquanto isso, na ANIP, ele tem 5 dias úteis para resolver. Então, se é uma negativa de cobertura por algum erro da operadora, procedimento que está no rol e por algum equívoco, é muito mais célere. O processo é muito mais rápido do que uma decisão judicial. E, além disso, o processo da ANIP ele também traz benefícios para as operadoras. Por quê? Vocês lembram lá no início que eu falei que um dos problemas antes da ANIP, né, é que a ANS aplicava multa e as operadoras continuavam cometendo as mesmas condutas lesivas? Agora, no âmbito da ANIP, é uma oportunidade para a operadora rever seu processo. Então, se ela fala lá o seguinte, olha, a minha auditoria médica negou a cobertura desse procedimento equivocadamente, eu vou rever o meu processo de auditoria médica, de análise técnica desse procedimento, para todos os casos. Por quê? Porque eu não quero novas NIPs, novas reclamações. Então, a partir de um caso concreto, desculpe, ela pode rever todo aquele seu contexto, todo aquele seu processo, identificar os erros, melhorar aquele processo para que não volte a acontecer aquele tipo de cobertura que realmente era indevida. E para a ANS, a ANIP ela resultou na redução de um passivo processual aí, né? Então, diminui o número de processos administrativos, né? Que aí você vê aí, né? Ela recebeu 374 mil demandas em 2024. 286 mil ela já resolveu no ano da ANIP. Olha quantas demandas deixaram de virar processo administrativo, pessoal. Então, esses números, eles são interessantes realmente para a gente refletir esses dados. Inclusive, eu dou aqui, né, uma sugestão para vocês. Ela tem a sala de situação no site da INES. Na sala de situação, vocês podem ver esses números que eu mostrei sobre quantidade de beneficiários, os números, os dados financeiros.
Esses dados aqui de resolutividade da ANIP, todos eles estão disponíveis na sala de situação da INS. Também tem um painel só do índice de resolutividade das demandas. Então, a ANIP, ela proporcionou, né, esse diminuição no passivo da INS e ainda esse acompanhamento com esses dados de perto que a gente faz aqui do que está acontecendo no mercado, do que ela pode melhorar. E aí, uma das coisas que ela percebeu com a ANIP foi, né, que a qualidade do atendimento das operadoras. E aí, em função disso, ela publicou a RN 623 anteriormente, que justamente aí entrou em vigor em julho, justamente aí para melhorar a qualidade do atendimento. E eu queria ressaltar aqui também, antes de eu encerrar, que a gente teve a consulta pública agora nesse ano, da alteração do modelo de fiscalização da ANS. Então, a gente vai continuar tendo a ANIP, mas a ANS ela abriu essa consulta pública porque ela está viabilizando aí a necessidade de deixar de fazer esse acompanhamento individualizado das demandas. Então, ela passaria a ter um acompanhamento mais macro, mas com a ANIP sendo o carro-chefe desse acompanhamento aí, porque ela acredita aí que cada vez tem que melhorar mais essa responsabilidade responsiva, né? Não só punitiva, essa atuação responsiva da INS junto às operadoras, não só imperativa e não só punitiva. Então, são essas considerações que eu queria trazer para hoje. Eu agradeço a participação de todos. Deixo aqui meus contatos, eu esqueci até de colocar aqui meu LinkedIn, mas está aí o meu e-mail, telefone, para quem tiver dúvidas. E fico à disposição aqui para a gente debater agora, para perguntas. Muitíssimo obrigado, Valquíria. Foi excelente, uma apresentação muito completa e de todo o histórico, inclusive na classificação das entidades com a normatização correspondente de ordem civil, né, e societária. Então, eu fiquei impressionado com o gráfico ascendente, né, de Uhum, resolutividade das NIFs, porque isso não é normal, um instituto jurídico ter um tipo de projeção no tempo que resolva mais questões ao invés de ser contornado, né, uhum, pela empresa. Fiquei curioso sobre aquela parte das NIPs não assistenciais, que em uhum, 2014, se não me engano, 2015, teve um salto, né? Tem uhum. alguma razão específica para que tenha acontecido isso? Eu acredito que o empoderamento maior dos beneficiários também, e pode ter também tido a variação de reajuste, né? Ah, Reajuste é sim. uma temática assim, que sempre Uhum. eleva aí o número de demandas, né? Então, é sempre um fator complexo o reajuste, né? E muitas vezes o consumidor, ele não entende, porque até vou explicar aqui, né, um pouco. A gente tem, posso? Só aproveitar e cancelar o compartilhamento de tela seu Ah, tá. para que Beleza, tá. possamos vê-la melhor, né? Isso. Ah, desculpa. Então, a gente tem o reajuste individual, dos planos individuais e familiares, que aí é uma Uhum. confusão que as pessoas, né, os beneficiários, as pessoas fazem um pouco. Esse reajuste, ele é o determinado pela INS. Aí, em relação aos planos coletivos, é o reajuste com base no cálculo atorial. Então, muitas vezes, o consumidor que eleva esses questionamentos das demandas não assistenciais, às vezes o consumidor de um plano coletivo empresarial, coletivo por adesão, tem um reajuste na mensalidade e ele não tem clareza, porque ele é baseado num calculatorial, é muito técnico, eu também não domino. Então, assim, e às vezes a operadora não dá a clareza, a transparência, né? Então, ele reajustou lá 30%,
Mas a ANS falou que o reajuste é de 14%, mas aí é diferente, é 14% para os planos individuais, 30% para ir para o coletivo ali que eu faço parte. E aí tem que ter essa transparência da operadora explicar para o beneficiário que teve um cálculo atuarial, um aumento da sinistralidade, etc., né? Que é complicado também. Entendi. Nós temos algumas mãos levantadas, então vamos começar pelo Vinícius de Lara Ribas. Boa noite, professor. Boa noite, Valquíria. Boa noite. Parabéns pela palestra, obrigado também. Fiquei pensando, né, um pouco nessa determinação da ANS em fechar seguradoras, né? Como que isso se relaciona com essa segunda parte, que eu acho que é um esforço em criar, enfim, enforcement para que as operadoras tenham mais empatia, digamos assim, com os Uhum, segurados, né? Mas quando tudo dá errado, digamos, há essa prerrogativa em determinar o fechamento de uma operadora, né? A senhora citou que isso acontece sobretudo por questões de contabilidade, financeiras da operadora, mas eu queria saber se há algum outro motivo, né, alguma prerrogativa da ANS em determinar esse fechamento por algum outro motivo que não necessariamente de caixa das operadoras, né? E se isso está dentro de um modelo de Estado regulador que a gente tem construído desde os anos 90, ou se aproxima mais daquilo que você chamou de um Estado interventor, né, no início da palestra. uhum, Obrigado. entendi. Por nada. Boa noite, Vinícius. Eu entendo que ela pode ter, por questões assistenciais, qualidade da prestação de serviço, mas quando você tem uma perca de prestador, de qualidade de prestação de serviço, isso aí eu já acho que já está vinculado a uma questão financeira. Porque aí a operadora, né, por questões financeiras, ela já não começa a pagar a rede prestadora. Então, muitas vezes o beneficiário chega para fazer uma consulta e o prestador fala: olha, você não vai fazer a consulta na hora da consulta porque a sua operadora está me devendo. Então, acaba que eu vejo mais uma questão financeira. E aí, eu acho que não se aproxima tanto desse estado interventor, porque antes da ANS determinar o encerramento compulsório, ela instaura diversas medidas que estão até na legislação. Ela coloca um interventor lá dentro para acompanhar essa operadora. Ela dá várias oportunidades, sabe, Vinícius? Tem os processos que ela monta, não tem os nomes aqui agora, que a pessoa fica lá, um interventor, olha as contas, justamente para tentar, né, numa medida até de tentar salvar essa operadora. Porque essa medida de compulsoriedade, né, de determinação compulsória do fechamento, ela é a mais prejudicial para o beneficiário. Embora ela determine a transferência da carteira para outra operadora, mas aí, né, geralmente, aí, como a gente vê nas mídias, né, há perda, né, o beneficiário ele está fazendo tratamento como prestador, depois ele não sabe se ele vai continuar, há aumento de plano, do valor do plano, e etc. Então, eu acho que não se aproxima tanto da lógica do Estado interventor, porque há um processo administrativo com etapas prévias de intervenção da ANS lá para tentar ajustar a conduta da operadora. Agora nós temos a pergunta do Davi Dias. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Eu Boa fiquei com uma noite. dúvida durante a apresentação, Uhum, levando em consideração que os planos de saúde são contratos de natureza aleatória, existem operadoras que utilizam dessa lógica para mascarar a tentativa de aumentar lucros, que é se valer disso para falar que no futuro não sabe qual é a verdadeira extensão das suas obrigações e prestações, e
utilizar disso para, mesmo quando fosse exigível uma prestação, no caso de surgimento de risco, como uma doença, um acidente, ainda assim não oferecer o serviço. E aí isso gera as reclamações, as NIPs que a gente acabou de ver. Uhum. Mas a ANS, ela pode usar esse instituto jurídico para, além de evitar a judicialização de causas de saúde nos planos, atuar de forma mais proativa e realizar ações ou tomar medidas contra as operadoras que apresentem um nível mais elevado e injustificado de notificações de intermediação? Pode sim. Inclusive, a ANS, ela tem um indicador que ela vai mensurar que aquelas operadoras, ele é trimestral, né, o ciclo dele é trimestral, aquelas operadoras que têm uma grande quantidade de reclamações e que as reclamações não são resolvidas, ela pode ter de determinar, aí ela vai ver o produto, né, o plano de saúde. Ela pode ter aquela comercialização do plano de saúde suspensa. Então, ela faz essa análise, Davi. E um outro ponto que você falou, em relação a operadora valer, né, de aumento de preço e depois não cobrir o sinistro, quando ele ocorrer, é, a ANE, primeiro que ela tem que fazer o cálculo atuarial, né, ela tem a nota técnica de registro de produtos, o cálculo atuarial para aplicar o reajuste. E aí, um segundo ponto, assim, para te deixar até um pouco mais tranquilo, é que ela tem que ter ativos garantidores, que são instrumentos econômicos na ANS, que eles são bloqueados, eles não podem ser movimentados, esses ativos financeiros, sem autorização da ANS. É lógico que mesmo assim, para todos os casos vai dar certo? Não vai, porque tem, né, as operadoras que estão de má fé, enfim, as pessoas, mas esses são mecanismos para tentar mitigar a ocorrência desses sinistros, né? Mas mesmo assim, isso não impede muitas vezes a insolvência da operadora, mas são critérios rigorosos. Trimestralmente, as operadoras têm que mandar as demonstrações financeiras e contábeis para a ANS. É uma obrigação legal que, se ela não manda, ela paga R$ 25.000 de multa por deixar de mandar. E no final do ano, ela tem que mandar o parecer contábil, as demonstrações financeiras, que têm que estar auditadas por uma auditoria independente, o relatório autorial, são aí mecanismos que a ANS dispõe aí para tentar mitigar esse risco aí em relação ao não pagamento do sinistro. Respondi essa pergunta? Ficou muito bem respondido, professora. Esse ranking, essas faixas, ficam de fato Uhum. disponíveis para a gente consegue ver onde essas operadoras se encaixam, se elas têm poucas NIPs não respondidas, tem muitas NIPs não Tem, se tem. respondidas. Uhum, eu vou disponibilizar o link aqui da taxa de resolutividade, que eu até mostrei aquela tela. Você consegue ver por operadora a quantidade que ela teve no ano, em que ranking que ela está, a gente consegue ver. Vou pesquisar aqui para você agora e mando no chat. Perfeito, muito obrigado. Nada. Muito bem, a próxima pergunta é do Cleiton Pinheiro. Boa noite, Hum. Valquíria, boa noite a todos. Bom, parabéns pela exposição, foi ótima. E uma observação, juntamente com uma pergunta, é que eu vejo muito no meu cotidiano, né? Muitas reclamações referente a plano de saúde que não cobriram alguma consulta, algum exame. E eu queria saber é, se há uma falta de regulamentação no Brasil em relação a isso, porque o que eu vejo muito são ações judiciais, né? Muitos casos acabam indo para as ações judiciais e que parece que elas funcionam à base disso, né? Então, eu queria saber se falta algum tipo de regulamentação ou algum outro tipo de coisa. Eu acho que não é falta de regulamentação, porque a ANS ela tem regras rigorosas, ela tem uma norma, que é a Resolução Normativa 566, que trata dos prazos de garantia de atendimento.
Então, se você precisa de um atendimento de urgência e emergência, ele é de imediato. Se você precisa de uma consulta, é no prazo de 5 dias, simples, 5 dias úteis que ela tem que te ofertar. Se você precisa de uma cirurgia eletiva complexa, a INSS tem que te ofertar no prazo de 20, a operadora tem que ofertar no prazo de 21 dias. Eu entendo que mais do que ausência de regulação, é uma falha de comunicação da operadora com o beneficiário. Ela não consegue explicar muitas vezes o que está acontecendo. Por que que o pedido está em análise? Por que que está demorando? Né? Então, assim, tanto é que a resolução normativa 623, independente ainda se a operadora está avaliando o procedimento médico, ela tem que responder o consumidor no prazo de 5 dias úteis e ela tem que dar o protocolo. Então, assim, eu acho que é você ligar, né? Que é o que a gente passa muita raiva com isso. No call center, e a pessoa, você ligar lá 10 dias no call center e a pessoa não souber te explicar por que até hoje, tem 10 dias que você solicitou o procedimento e até hoje não foi autorizado e a pessoa não sabe te dar um retorno. E o segundo ponto é que, às vezes, elas realmente, que é causa também que eu entendo, descumprem esses prazos de garantia de atendimento. Então, às vezes, você pediu o procedimento, passou lá 21 dias e a operadora não te dá um retorno, não te dá uma resposta. Então, assim, a regulamentação tem. Eu acredito que, às vezes, é muito mais no sentido de as operadoras instrumentalizarem melhor essa comunicação com o consumidor, que é isso que essa a nova norma da ANS está se propondo, né? Incentivar que as operadoras deem transparência, forneçam os protocolos no contato com o beneficiário. Ok? Beleza, obrigado. Nada. Vamos então ao Diego Machado. Olá, professor. Olá, professora, boa noite. Boa noite. Para mim ficou claro que o papel das NIPs é administrativo, né, e obviamente não vinculam o judiciário. Mas existe na prática alguma influência dessas decisões administrativas nas decisões judiciais semelhantes e de forma inversa também? Como é essa influência da jurisprudência nas decisões da ANS? Em relação à influência da jurisprudência nas decisões da ANS, eu acredito que a ANS ela é muito técnica. Então, ela não vai, eu acho que ela não atua com base na jurisprudência, ela vai fazer a análise técnica do procedimento. Inclusive, ela faz uma análise técnica lá, por exemplo, teve uma divergência de um tratamento entre o pedido médico do beneficiário e a divergência, né, o médico que solicitou aquele tratamento para o beneficiário. A operadora entende que aquele tratamento não é indicado para o caso dele. Há uma divergência técnica. E aí, o que a legislação manda fazer quando há essa divergência técnica? Instaura uma junta técnica, tem que chamar o desempatador, e o desempatador vai falar quem está certo, é a operadora ou o médico que indicou o procedimento. E aí, nesse procedimento aí, que é regulamentado pela ANS também, na RN 424, quando vai esse tipo de procedimento, só para te dar um exemplo, a ANS ela faz uma análise técnica desse procedimento. Então, ela vai olhar tecnicamente se aquela evidência é correta ou não, se o parecer está correto, se houve a fundamentação correta da divergência. Então, assim, eu acho que nessa questão da jurisprudência, ela não entra muito. Agora, no judiciário, o juiz, ele é, né, ele é imparcial. Então, assim, eu acho que não é sempre que, pelo que eu vi já como quando advogada de contencioso, né, de operador de plano de saúde, é mais raro
o juiz levar em consideração uma decisão no processo administrativo da ANS. Mas, que o CNJ indica fazer e que o Supremo também deu nessa última decisão aí sobre o rol da ANS? O CNJ, ele recomenda que o juiz, diante de um pedido médico de cobertura, faça uma consulta ao NATJUS, que são os núcleos que estão sendo instaurados nos tribunais de justiça para verificar essas demandas de saúde, tanto do SUS quanto da saúde suplementar. E agora, nessa decisão recente, um dos critérios também que eles pediram para que sempre que o juiz tiver com dúvida, com uma demanda versando sobre saúde suplementar, intimar a ANS para ela manifestar. Então, acho que essa intimação agora, a partir de agora, vamos ver o que vai acontecer, mas acho que a partir de agora pode ser que já tenha uma eficácia maior, uma influência maior na compreensão do juiz sobre a demanda. Ok, obrigado. Nada. Nós temos uma última pergunta da Paula Nardelli. Oi, boa noite. Boa noite. A minha pergunta é sobre a liminar que a senhora acabou de mencionar, Uhum. porque em um pedaço, assim, uma das orientações do STF é para o judiciário não, né, sob pena de nulidade, não adentrar o mérito administrativo. Aí isso me chamou muita atenção, assim, porque eu queria entender melhor como o judiciário adentrava esse mérito e se é realmente uma coisa ruim, assim, sabe? Porque eu não entendo muito disso, mas a uma Uhum. primeira leitura me pareceu que beneficia muito mais as operadoras do que os Uhum. beneficiários, né? Aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho, por favor. Nesse caso aí, assim, eu não entendo que ele, de fato, adentrava o mérito administrativo. Por quê? Muitas dessas ações não passam o crivo da ANS antes, não vem pela ANIP antes, né? E eu entendo a situação do juiz, porque quando um médico ele dá um pedido, mesmo eu advogando para as operadoras, mas eu entendo esse lado do juiz, e coloca lá que o procedimento é de urgência ou emergência, e você tem que autorizar em 24 horas, senão o paciente corre o risco de morte. Se eu fosse juiz, eu ia dar a liminar, acho que qualquer pessoa dá. Então, só que o juiz, assim como nós, operadores do direito, não temos competência técnica para avaliar. Então, eu acho que, nesse sentido, a intenção do ministro Barroso, ao dar o voto, né, dos ministros da STF, foi tentar, de certa forma, que qualificasse mais o debate, no sentido do juiz ter um apoio técnico para ele poder decidir. Só que como vai se instrumentalizar isso, eu não sei, porque não são todos os tribunais de justiça que tem o NATJUS, por exemplo. E, por exemplo, com um prazo de 24 horas e 48 horas, você não consegue ter uma resposta da ANS. Então, assim, a meu ver, eu entendo assim, que não era que o juiz entrava no mérito administrativo. Eu acho que ele ia mais na questão do que o médico atestou ali, gente, porque o médico atestou que a pessoa vai morrer em 2 horas, você vai dar o procedimento. Agora, eu acho que a partir de agora, pode ser que se adentre mais na questão técnica, mas aí tem que ter um mecanismo rápido para o juiz analisar essa demanda, porque realmente, de fato, a depender do caso, o beneficiário não pode esperar. Obrigada. Nada. E eu acho que a questão dela também envolve, quando da vedação de ingresso, é no sentido do próprio judiciário não substituir o juízo técnico, né, do órgão, nesse caso de auxílio técnico, inclusive ao próprio judiciário do NATJUS, né? Uhum. Tá certo. Bom,
acho que chegamos a um bom termo. Eu queria muito agradecer a Valquíria pela excelente palestra e muito didática, muito esclarecedora. Eu espero que essa palestra seja vista por muitas pessoas para que o instrumento ainda seja, o instrumento da NIP seja ainda mais útil, né? Inclusive em liberar do judiciário questões que têm que ser resolvidas, deveriam ser resolvidas de forma mais técnica e consequente, né? Esse nível de resolutividade de mais de 90% é que me impressiona, né? Porque outros instrumentos regulatórios que começam muito bem, depois de alguns anos estão com resolutividade de 5%, né? E olhe lá, né? Então, esse é um caso de sucesso que realmente merece ser vislumbrado, né? E analisado com cuidado. Então, eu queria agradecer muito a sua exposição, Valquíria, e gostaria de deixar alguém abrir o microfone aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Antes que possamos continuar, né? Quem é que abriu o microfone? Fechou. Não, continua falando aí. Esse daí, deixa eu ver aqui. Como é que eu saio? Como é que eu vejo quem foi? Essa é a parte do Teams que não funciona muito bem, mas enfim, novamente agradeço muito, viu, a presença e queria que as últimas palavras fossem suas para que nós possamos encerrar. Eu que agradeço o convite mais uma vez, me sinto muito honrada em poder dar essa palestra, apresentar um pouco mais desse mecanismo. Eu tenho 16 anos que eu atuo na área de saúde suplementar e justamente por conta de eu ver uma deficiência, né, dos operadores do direito, advogados, juízes, etc., nesse assunto que é tão técnico, que eu ingressei no mestrado da UNB, consegui a graduação, a certificação no mestrado, porque o meu intuito é disseminar esse conhecimento para que mais pessoas tenham conhecimento e principalmente para que a população possa fazer mecanismos, fazer uso desse mecanismo gratuito aí, no intuito de resolver as suas questões de plano de saúde, e eu acho que, inclusive, é esse o intuito da ANS com esse mecanismo. Então, muito obrigada a todos pela atenção, uma boa noite, um ótimo fim de semana, e estou à disposição para novas conversas.